Canal Futura e SESI apresentam. Meu nome é Luiz Guilherme, tenho 15 anos, moro em Del Castilho, sou carioca, natural do Rio de Janeiro, estudo no Colégio Alcides Gasperi, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e sou um menino muito brincalhão, bem extrovertido, e é isso. Meu nome é Maria Catarina. Meu nome é Ian. Paloma. Eu tenho 14 anos. 15 anos de idade. Eu estudo no Colégio Interescolar Máximo da Silva. Estou cursando Primeiro ano do ensino médio. Minha matéria favorita é francês. Português. Matemática. Biologia. Nós estamos no Colégio Metropolitano, que fica no Meia, que faz parte do subúrbio do Rio de Janeiro, que fica no Brasil. Eu acho que o Rio de Janeiro é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas, a paisagem é maravilhosa. Você tem as praias também. mas tem alguns contratempos que acabam nos desfavorecendo. O Brasil é muito conhecido também pela música, pela cultura. Tem cultura de tudo um pouco, né? Pela essa miscigenação, né? Acho que o Brasil eu acho que é o maior pedaço do mundo que a gente tem. O Brasil é um país que está emergindo, ele está crescendo. Ele ainda não é um país que é desenvolvido, mas já faz um papel importante na economia do mundo. Primeiro é importante deixar claro que a educação chegou muito tarde no Brasil. A gente costuma falar que o Brasil tem 500 anos, mas na realidade nós começamos depois que a família real chegou aqui em 1808. E nos primeiros 100 anos nós andamos muito devagar. Com relação à educação, eu acho que a gente pode dizer que o atraso educacional brasileiro é o grande erro coletivo que a nossa sociedade cometeu no século XX. Nós permitimos que nós passássemos por uma transição demográfica sem universalizar a educação. O que é a transição demográfica? É um período em que a sociedade sai de uma situação de alta mortalidade e alta natalidade para baixa mortalidade e baixa natalidade. E aí, quando as taxas de mortalidade caem e a de natalidade ainda não caiu, tem um processo de aceleração muito grande do crescimento populacional. E no Brasil, esse processo de transição demográfica ele ocorreu sem universalizar a educação. Dá para dizer com uma certa segurança que em meados dos anos 50, quando nós estávamos construindo Brasília, 7 de cada 10 crianças de 7 a 14 anos estava fora da escola. Então nós temos uma geração mais velha pouco educada e que, portanto, se satisfaz com níveis
de aprendizado completamente inadequados, mas muito melhores do que eles tiveram. Minha mãe é doméstica. Minha mãe é maquiadora, cabeleireira e manicure. Meu pai é motorista. Meu pai ele é fiscal de ônibus e a minha mãe é costureira. Meu pai é mensageiro, minha mãe é babá. Minha mãe é doméstica, mas eu pretendo seguir pediatria. A gente procura dar para ele aquilo que nós não tivemos. Por exemplo, o estudo que eu não tive. Eu só fiz até o 1º grau, aí tive que parar, tive que trabalhar. E não coincidia o horário de estudo com o trabalho. Mas para eles, para os dois no caso, a gente pensa assim, estudo. Quem estudou nos anos 1950, para ter acesso a alguma informação científica, não tinha acesso. Mas a gente tinha todos os livros, né? Hoje precisa. Bom, a escolha da UC de Gasperi foi porque, assim, como eu trabalho em escola, a gente tem sempre as referências, né? As pessoas dizem qual a escola é melhor. O pessoal diz que a escola é boa, sim. Em vista das outras daqui, eu acho ela melhor, porque tem um pouco mais de lazer pra gente. Tem a questão dos jogos na hora do recreio, totó, tem ping-pong, tem um montão de coisa. A educação no Brasil inteiro, se você for pegar uma média, tá ruim. Porque faltam muitas coisas. Eu acho mais ou menos, deixa muita coisa a desejar. Infraestrutura para algumas escolas, alimentos, às vezes até material, professores. A educação no Brasil não é das melhores, mas está evoluindo. Como qualquer outro país, tem que evoluir para ficar bom. A educação no Brasil, eu acho que ela está avançando. Nos últimos 20 anos, a gente pode dizer que ela entrou num processo de transformação com bastante intencionalidade. E, embora a gente tenha passado por diferentes gestões e governos, se mantém um investimento na superação de determinados problemas estruturais. O que acontece no Brasil é que o problema estrutural é muito grande e a gente tem um passivo enorme a ser resolvido. A educação brasileira, ela está melhor do que há alguns anos atrás. Ou seja, agora nós temos as crianças na escola, mas as crianças não estão aprendendo tudo que poderiam aprender. É um problema complicado, tem várias dimensões, não é? que tem a ver com a organização do sistema escolar, tem a ver com o conteúdo dos cursos que são ensinados, tem a ver com as características dos professores, enfim, problemas de tipo cultural, enfim, há um conjunto de fatores, né? Eu acho que a ideia de que você vai encontrar uma causa e vai lidar com ela e vai resolver o assunto, né? A bala de prata, infelizmente, não tem. O principal desafio do país hoje é garantir educação de qualidade para todos. Primeiro porque é um direito de toda criança e jovem a ter acesso à educação de qualidade. O segundo ponto é porque a educação ela é uma política estruturante para a garantia de outros direitos sociais, econômicos, de renda, enfim, outras garantias. E terceiro porque é importante para o país. Então, hoje esse é o grande desafio do país. A gente chega aqui na escola às 7 horas, aí tem até um momento para o café da manhã que a gente vem aqui e entra, e 7h20 a gente tem que estar dentro da sala já. 9h40 é um intervalo de 10 minutos, aí quando é 11h30 a gente sai da sala para a gente ir embora. Nós precisamos ter clareza que eu preciso caminhar para uma escola de mais tempo e de um número menor de alunos. Nós estamos vivendo um momento no Brasil que nós estabelecemos como meta 4 horas diárias. Essas 4 horas não estão sendo, de fato, oferecidas na maioria das escolas. Há pessoas que calculam que entre as 4 horas que estão na lei e a realidade, a gente perde pelo menos 1 hora, ou seja, as crianças brasileiras de fato estão ficando 600 horas por ano na escola, o que é muito pouco. Mas a gente nunca pode perder a dimensão de que eu tenho que educar o aluno que existe hoje, com o professor que existe hoje. Não adianta eu sonhar e, com o meu sonho, excluir uma geração. Yeah, yeah.
estamos aqui na Escola Máximo da Silva. Essa escola, poxa, escola maneira, né? Escola tranquila, bem divertida, o pessoal aqui é maneiro. Pô. Ah, aqui é? Tem professor que brinca assim com a gente, mas tem professor também que bota a matéria no quadro, explica e só. E essa escola aqui, a maioria daqui de Campo Grande, essa aqui é a melhor. 4 vezes 9, pelo amor de Deus. Delta é igual a 6 ao quadrado. 36 menos 36. Zero. No Brasil, o sistema de ensino ele é descentralizado. Ele, por exemplo, no nível federal, ele discute e define políticas amplas para todo o país, com a participação dos diferentes entes estaduais e municipais. Além de ser totalmente descentralizada, tem uma certa distribuição de atribuições entre os 3 níveis de entes da federação. Então, um município ele é responsável pela pré-escola e pelo fundamental. O estado é responsável pelo médio. Também os estados têm uma parte do fundamental consigo e a União é responsável pelo ensino superior público. Evidentemente, tem alguns mecanismos para redistribuir recursos. Então, você tem um município rico, um município pobre. O município pobre vai ter pouco dinheiro para colocar, para dar para as crianças, o rico vai ter muito, isso é uma injustiça imensa. Nos anos 90 foi criado o Fundef, que resolveu essa questão. Uma parte da renda dos municípios vai para um fundo, e esse fundo é redistribuído dentro do Estado conforme a necessidade, ou seja, conforme o número de alunos que estão na rede pública dos respectivos municípios. O Fundef também previa um dinheiro federal para redistribuir entre estados, porque não só existem municípios mais ricos e mais pobres, mas tem estados mais ricos e mais pobres, né? Então, a contrapartida federal do Fundef, que agora recentemente, há uns anos atrás, virou Fundeb, ainda é pequena, mas ela tem crescido, tem aumentado. Em termos de investimento, quer dizer, em termos proporcionais, o Brasil não está muito baixo. O cálculo hoje é 5% do PIB, isso está acima da média internacional. Alguns países têm 7%, por aí, é mais ou menos isso. Claro que o Brasil, não sendo tão rico quanto outros países, 5% é menos dinheiro do que 5% de um país rico, né? Mas há um problema muito sério de mau uso do dinheiro. É uma questão de gestão. E tem, de fato, no Brasil, tem um resultado que é um resultado muito surpreendente, que é uma ausência de correlação entre o gasto e a qualidade. Porque o gasto por aluno é o gasto que saiu do Tesouro e não o gasto efetivamente efetuado. O que, para mim, é uma ótima notícia, porque significa que a gente tem um caminho para tentar melhorar. A rede privada, o problema é bem diferente, porque você não tem subvenção, você vive daquilo que o seu cliente, a sua clientela, quer dizer, o pai que ele procura, pode pagar. Depende do bairro onde você está inserido, né? Uma coisa é você estar em Ipanema, né? Não há a menor dúvida que o nível econômico é bem maior. Outra, você está num subúrbio, né? Outro lado, na escola privada, você gere melhor a coisa, né? Porque tem um mandando, geralmente, só. A escola privada, ela longe de ser um problema, ela é parte da solução. Ela está ajudando o governo. Se hoje ela já é minoritária e tem que ser no ensino básico, o superior ela é majoritária.
Olha, eu acho que o Brasil tem feito muito bem a lição de casa mais estrutural da educação, tem desencadeado políticas tentando superar os problemas estruturais, que são problemas de financiamento, que são problemas da questão federativa, de como articular os diferentes níveis federativos no processo educacional. Já do ponto de vista do processo pedagógico e da formação final desse aluno, eu acho que a gente ainda tem muito mais a avançar. Hoje nós temos 98% das crianças na escola, né? Mas esse processo é recente. A gente recuperou, a partir dos anos 90, começamos políticas públicas para recuperar esse atraso. O problema é que, como nós nos atrasamos muito, o buraco ficou grande demais. Na hora que nós temos todo mundo na escola, né, a escola ela sofre um processo de desorganização, porque os professores não foram preparados para lidar com tanta diversidade, com tanta heterogeneidade. Essas crianças chegam na escola frequentemente com déficits muito grandes de tipo cultural, elas não foram incentivadas, elas não tiveram contato com livros, elas falam uma linguagem que não é a linguagem culta, né? Tudo isso gera uma dificuldade muito grande. Foi difícil de trabalhar. No início foi difícil. Aluno que mal sabe escrever o nome. Uns desistiram. Então, quando ele não aguenta esse tranco, ele mesmo pede para sair. Esse foi um lado onde a educação brasileira melhorou, porque antes as crianças nem chegavam à escola, hoje elas chegam, mas elas, um nível, começam a abandonar, não é? Na adolescência, basicamente. Depois você tem os níveis espantosos de analfabetismo funcional. Né? Crianças que passam pela escola e chegam à quinta série, oitava série, sem saber ler e escrever com fluência. Só 11% dos alunos que concluem o ensino médio têm aprendizado mínimo esperado em matemática. Quem concluiu o ensino médio no Brasil já é um grande vencedor, porque é uma parcela um pouquinho só acima da metade que consegue concluir o ensino médio. E dessa parcela, só 11% tem o aprendizado mínimo em matemática. E esses dados são dados extremamente preocupantes, né? Depois, nas avaliações, tanto nacionais quanto internacionais, tipo o PISA, o Brasil sempre tem uma posição bastante precária. Eu acho que é muito importante registrar que a participação no Brasil no PISA foi fundamental. Em 2000, na realidade em 99, quando se decidiu participar, era quase um suicídio político, que a gente sabia que ocuparia os últimos lugares. Mas essa informação que a comparação com outros países nos trouxe é preciosa. O Brasil entrou no PISA desde 2000. Está melhorando, lentamente, mas está melhorando. No último PISA melhorou, mas continua ainda entre os 10 piores países dos 63 que participaram do PISA 2009. Então, por mais que o Brasil tenha melhorado, especialmente em leitura e também em matemática, nós ainda estamos, digamos, aquém do que nós gostaríamos de estar. A gente escolheu a frase Uma Escola de Vida, porque assim, nós passamos muito tempo dentro da escola. Então, temos uma educação em casa, mas assim, o que nós aprendemos, a nossa identidade, nós descobrimos na maioria das vezes dentro das escolas, com os professores, com os nossos amigos. Eu escolhi essa foto com um pai lendo para o filho, porque eu acho que a educação ela começa em casa e através também dos pais passando cultura pra gente, descobrindo, ajudando a gente a descobrir quem a gente é. O Brasil é um país muito desigual. Na realidade, a desigualdade está completamente naturalizada no país. Isso desde do século XIX. Às vezes a gente não se dá conta de que nós estamos vivendo um momento em que a desigualdade educacional, a desigualdade de aprendizado é maior que a desigualdade de renda. Eu escolhi leitores pelo fato de, em qualquer matéria que a gente estudarmos, a gente tem que ler. Pelo fato de provas cair, coisas de livros que a gente temos que ler. É isso. Em colégio particular, o aluno ele já vem com uma certa base, né? Então, a aula corre mais facilmente, né? O aluno no ensino médio, né? Quando eu pego o estado no ensino médio, o aluno vem com muita deficiência,
né, do ensino fundamental. Então, é uma aula mais lenta. Mas se você me perguntar assim, você tenta dar o mesmo conteúdo? Tento, eu tento. Agora, por exemplo, eu dou aula de biologia, né? Então, tem uma parte da biologia que é genética, que depende de quê? Da matemática, probabilidade. No colégio estadual, muitas vezes, você tem uma carência dessa base, né? No colégio particular, não. Geralmente, ele teve uma base. Eu não estou falando todos, estou falando bons colégios, né? Tentar trazer essa possibilidade. Claro que a desigualdade social ela vai se refletir no sistema educacional, e isso durante longos anos. E esse é o drama atual da escola brasileira, que tem que enfrentar, tem que criar possibilidades de aprendizado para alunos que trazem pouco de casa. Mas esse é o desafio dessa escola. Nós precisamos de pedagogia, precisamos de tecnologia para que essas crianças aprendam. Vocês fazem matemática o tempo todo. Quando a gente atravessa a rua, a gente está fazendo matemática. E arte é matemática. A gente precisa fazer bem feito o básico no país. A gente tem que formar melhor os professores. A gente tem que ter uma gestão melhor. A gente tem que ter um currículo nacional. A gente tem que ter a definição das expectativas de aprendizagem por série, que é algo que a gente não tem. Porque nós precisamos saber o que nós queremos dos nossos alunos, o que nós vamos ensinar nas nossas escolas, o que os nossos alunos precisam aprender, né? Então, nós temos que ter clareza sobre isso, ter as expectativas de aprendizagem, o currículo nacional, porque isso, de fato, vai orientar a sala de aula, vai orientar os materiais pedagógicos, vai orientar a formação de professores, vai orientar o desenvolvimento do aprendizado das crianças. E a gente tem que ampliar a exposição dos alunos à aprendizagem. E a gente tem muita falta de professor, a gente tem uma desorganização na rotina escolar que faz com que o aluno não tenha as aulas que ele precisa ter. Então, a gente tem que ampliar a exposição à aprendizagem com aulas de qualidade. E aí é aquela história de sempre, é fazer bem feito o básico. Trata-se de um documento histórico datado de 1548. É o regimento de Tomé de Souza. Lembrando que Tomé de Souza foi o nosso primeiro governador-geral. Ser professor do Brasil é complicado. No meu caso, por exemplo, trabalho todas as manhãs, todas as tardes e noites. Família fica sempre de lado, né? Eles compreendem porque é um modo que eu tenho que dar um certo conforto. Porque se ele viver de uma escola só, com o salário, ele não vai viver. Então, ele tem que fazer concurso para tudo que é possível. Eu trabalho no município 30 horas, no estado 16 horas e no particular 20 horas. Então, só me sobra 2 noites livres. Então, se você não fizer isso, o seu salário, você não consegue sobreviver com ele. E nos grandes centros urbanos é mais complicado ainda. Também no Brasil a gente tem que prestar atenção que a realidade educacional em grandes cidades é uma e nas cidades de médio porte e pequeno porte é outra. Eu, inclusive, hoje estava pensando, hoje à noite eu vou dar aula no estado, né? E o aluno do estado que chega às 7 horas da noite, ele tem a mesma esperança de que o aluno que chega às 7 horas da manhã, né? Ele quer que eu tenha um desempenho bom, porque é a primeira vez que ele está me vendo aquele dia, mas eu já dei 12 tempos de aula. Então é complicado. Ser professor é muito complicado no Brasil. Eu acho até necessário da pessoa ter mais de uma matrícula e mais de uma escola, mas quando chega na quinta e na sexta-feira o professor já está meio estourado já, quase sem voz, bem estressado. São poucos professores que se mantêm ali igual na segunda. Michael, eu vou começar com você. Eu tô falando com o Michael. Michael, 0 dessa função. Como é que eu acho?
Ser professor no Brasil hoje, a escolha por uma profissão é efetivamente mal reconhecida socialmente. Quer dizer, você não vai ser valorizado pelo que você faz. Em geral, você vai ser visto como uma pessoa que está numa condição mais ou menos e que não conseguiu um posto de melhor colocação, e é por isso que você está dando aula. Porque a família mesmo não quer. Porque ganha pouco, porque isso, porque aquilo, aquilo outro. Na minha família, por exemplo, muitas pessoas dizem: você é tão inteligente, se você tivesse feito medicina, você teria passado. Eu coloquei marcante porque alguns professores realmente são marcantes, que nos ensinam valores que vão ficar para a nossa vida inteira. Se o professor ainda não fosse uma cor essencial, nós colocaríamos robôs numa sala de aula que ensinariam uma matéria, a gente voltaria só com a matéria na cabeça, não teria a cultura, não teria o que ele passa pra gente. Eu coloquei futuro porque o professor faz o futuro, ele vai moldar a sociedade do futuro. Quando a minha irmã fica com problema no colégio, eu e minha mãe vamos ajudá-la, né? E eu acho muito legal aquela coisa de você passar um conhecimento que você sabe. Eu até me empolgo e começo a falar mais do que ela precisa para a prova, né? E eu acho muito legal quando você passa uma coisa que você sabe para uma pessoa. Só que quando você vê a vantagem de ser professor, a questão de salário e como viver, não chega a valer a pena. E também o professor não é valorizado na sala de aula por muita gente. Que às vezes o professor para um minutinho para escrever uma coisa no quadro, ele já olha para trás, tá uma bagunça e as pessoas não respeitam. As pessoas acham que é o professor, ele está sendo pago para isso. Mas além de estar sendo pago mal para isso, ele não está sendo pago para aturar as pessoas que estão sendo mal educadas dentro de uma sala de aula. Então, acho que é muito complicado. O professor faz milagre, às vezes. Eu escrevi aula porque a aula é muito importante, até porque tem a comunicação do aluno com o professor, não é só a aula. Escrevi chato porque tem alguns professores que são legais e tem outros que são chatos. Eu escrevi aprender porque o professor tem que aprender antes de ensinar. As aulas mais importantes para mim de estarem interessantes é que tenha um contato maior com o professor e aluno, que não possa ser só uma aula. O professor chega no quadro, expõe matéria, não explica, não conversa. Tem que haver um carinho com os alunos também, até porque para se sentirem à vontade em tirar dúvidas. Eu escrevi professora pelo fato de termos mais aula com professoras. Eu escolhi ensino porque eles ensinam bastante coisa pra gente e eu aprendo muita coisa com o ensino deles. Eu acho que precisa muito da interação dos alunos, do professor. Eu acho que para ter uma aula boa precisa de um professor bem-humorado, que esteja relaxado, porque quando um está estressado, parece que passa para todo mundo isso. Não vamos nos enganar. O bom professor é o professor que está na escola, é o professor que atende os seus alunos, é o professor que tem tempo para refletir. Uma experiência que no Brasil é pouco utilizada é a troca entre professores. Imagina, a pedagogia, o ensinar, é uma tecnologia que precisa ser dividida. Ora, se eu tenho uma boa solução, essa boa solução precisa ser partilhada. Aí vem um trabalho forte de gestão da escola. De que forma a equipe gestora, diretor, vice, coordenadores pedagógicos podem melhorar a qualidade das reuniões para que haja, como uma sala de aula, oportunidades de pequenos grupos, de troca, de compartilhar, para que você possa melhorar também o ambiente de trabalho e a capacidade colaborativa. O ideal seria você trabalhar num lugar, só num lugar, mesmo que você ficasse o dia inteiro naquele lugar, com um salário digno, que você pudesse, dando uma quantidade de aulas tal e ter um horário livre para você preparar suas aulas, corrigir suas provas, seus trabalhos. Isso seria o ideal. Ou seja, quando a gente está falando de valorização do professor, vai muito além da dimensão salarial, embora inclua a dimensão salarial. Nós estamos falando de tornar esse professor um membro estável de uma instituição que é a escola, a qual ele vai se vincular, que ele vai procurar melhorar. A gente ainda tem um longo caminho pela frente, eu diria. Acho que a gente
vai viver, né, nos próximos anos, mais debate sobre como, fazer com que a carreira do professor seja mais atrativa, para atrair jovens que nunca pensariam nessa carreira, sobretudo para algumas áreas emergenciais hoje no Brasil, né, como matemática, ciências, né? Você não tem profissional, falta professor. A gente não tem conseguido atrair os melhores alunos para a carreira do professor, né, para a carreira do magistério. É preciso pensar planos de carreira mais atraentes para que incentivem aquele ótimo professor a querer ficar na sala de aula. Ele poder, por exemplo, assumir um papel de mentor de outros professores na mesma escola e tendo uma promoção na sua carreira que não dependa só de mestrado ou pontuação em cursos ou, de repente, concorrer para uma posição no órgão central ou regional. Para a gente ter educação de qualidade, a gente tem que ter professores de qualidade nas salas de aula. Então, isso está super, acho que não tem quem questione isso. Para ter isso, você tem que ter professores bem formados. E aí a formação inicial, principalmente do país, ela tem uma carga muito mais forte na teoria, dos grandes pensadores, que é importante, é a base, mas você não pode ficar só aí. E a gente tem pouco peso, pouca ênfase nas técnicas, na didática, em realmente como fazer com que o aluno aprenda, né? O que eu posso fazer numa sala de aula para garantir a aprendizagem dos alunos? Escrevam primeiro e quem puder desenhe também. O professor tem que saber o conteúdo e depois tem que saber ensinar. São duas coisas. É possível ensinar, né? Agora, tem que querer, né? Tem que ter atitude, vontade, né? E muito esforço, né? Sem esforço não se faz nada. E você está trabalhando com um pessoal que, na verdade, muitas vezes escolhe a profissão de docente como segunda opção, né? E às vezes não tem condições culturais, de formação para fazer um trabalho com autonomia e com capacidade própria. Você tem que apoiar essas pessoas o máximo que você pode, do ponto de vista de material, preparação, conteúdo, como é que ele organiza. Você tem que fazer um trabalho muito mais sistemático de capacitação e de acompanhamento e treinamento do professor para ele desempenhar a sua função. Nós precisamos, eu costumo dizer, fazer um novo acordo. E que todo o processo de capacitação, de melhores salários, ele tem que hoje incluir o direito de aprendizado da criança. Então é uma equação que tem dois lados. Quer dizer, que é a criança, é o jovem e é o professor. Existe um lado bom de dar aula e um lado ruim de dar aula. Eu escrevi fundamental porque na educação o professor é a peça-chave. Ele é fundamental para nos educar. Eu acho que dentre os diferentes saltos que o Brasil vem dando, um deles foi a partir do momento em que se criou mesmo mecanismos de mensuração e de avaliação do setor educacional. Eu acho que isso propiciou uma ferramenta extremamente importante e que permite um olhar de comparabilidade entre internacional e mesmo nacional. O Brasil é um país enorme, com diferentes estados e muitos municípios. Então, essa possibilidade de mensuração é muito importante para que a gente possa ter um olhar e pensar o processo educacional a partir de determinados critérios comuns. O Brasil hoje é um dos poucos países no mundo que tem um sistema de avaliação tão abrangente, desde a avaliação do ensino fundamental e do ensino médio, uma prova Brasil que é uma prova censitária, o SAEB que é uma avaliação em larga escala, desde 95, seguindo a mesma escala de proficiência e metodologia comparável com vários países do mundo, né? O IDEB, que é um indicador por escola, o ENEM, que é uma seleção de alunos, uma avaliação de alunos ao final do ensino médio, mas que, na verdade, tem o objetivo de selecionar os alunos para ingressar no ensino superior, mais uma avaliação do ensino superior, avaliação da pós-graduação, enfim. O que falta agora é aprender a usar os resultados da avaliação. O modelo de transparência em relação à avaliação da educação básica é total no nosso país. Nós temos o IDEB por escola, né? E isso é importante não em relação
à questão do ranking. Nós somos completamente desfavoráveis à questão do ranking. Hoje, nós podemos dizer que a avaliação, ela significa um diagnóstico para o processo importante de tomada de decisão. A gente conseguir aprender com a avaliação para poder melhorar a nossa prática de gestão, de sala de aula, de insumos que o governo tem que dar para as escolas, né? Formação de professores, enfim, para a gente poder melhorar a prática educacional do país. Quando você faz uma avaliação pegando português ou matemática, né, e não faz outras, isso você pode gerar um problema que as pessoas começam a querer bater, né, trabalhar para fazer a prova, conseguir a nota na prova. Isso pode gerar efeitos negativos. E no teatro, até nos esportes e todas essas atividades extracurriculares, nas aulas de literatura, de história, onde é promovido o debate, as pessoas aprendem a lidar com o grupo, aprendem a falar, aprendem a medir, aprendem a aceitar crítica, que é uma coisa fundamental na vida, né? Eu entrei porque eu era muito tímida, eu tinha vergonha de falar oi para as pessoas. E acabou que eu mudei depois disso. Agora eu consigo me virar melhor, então eu acho que isso vai ser importante para o meu futuro. Eu estudei aqui desde pequena, então pela minha experiência própria, eu sei como é importante você conhecer a música e apreciar, você conhecer o teatro, você conhecer o folclore, né? Você desenvolve a tua sensibilidade, você tem esses canais abertos. Hoje a gente costuma dizer que a escola é para a vida, ela deve nos preparar para a vida. Vamos pegar uma dimensão que é cada vez mais importante, que é a dimensão da apreciação da beleza do mundo. Ou seja, eu preciso conhecer para apreciar. Então, no geral das nossas escolas, a gente conhece muito pouco. Eu conheço muito pouco a literatura, eu conheço muito pouco as obras de arte, eu conheço muito pouco da tecnologia, porque a nossa escola está ainda completamente centrada naquela informação que está no livro. Ela está completamente centrada na repetição de algoritmos. Então, enquanto que a vida não nos pede isso, a vida nos pede, como a gente usa na linguagem técnica, competências que vão nos permitir viver melhor, ser mais livre, apreciar mais. Então, a nossa escola precisa dar esse salto forte em direção às coisas concretas que é a vida. E agora a vida, numa relação mais internacional, mais mundial, vai nos exigir. A gente tem aqui o projeto da Olimpialgas, que é um projeto de Olimpíada, que os alunos ficam todos juntos na quadra e eles são divididos em bandeiras, em cores, independentes de turno, de turma, porque não nos interessa ter sexto ano contra sétimo, não, são cores. Então, na mesma bandeira, eu tenho do sexto ao nono, eu tenho do primeiro turno, do segundo. Os professores também são divididos e o que interessa pra gente é o respeito e o saber perder. Eu acho que é questão de viver em sociedade, né? Aprender a ganhar, aprender a perder. Eu acho que isso é muito importante para a formação de um cidadão, para viver em sociedade mesmo, para ter respeito, para viver mesmo. Quando a gente pensa na educação pública como um grande instrumento para se reduzir a desigualdade social, para se promover a mobilidade para as crianças e jovens de maior vulnerabilidade social, essa exposição a essas diferentes áreas de conhecimento é fundamental. É importante a gente sempre não perder de perspectiva de que a educação é uma das partes da sociedade. Nem todo mundo precisa ir à universidade, mas todo mundo deve ter uma vida digna. Eu gostaria muito que o cirurgião que opera o cérebro encontrasse com o motorista os dois de smoking na ópera. Esse é o país, quer dizer, ninguém se diminui ou melhora pelo seu exercício. A sociedade precisa de todo tipo de pessoa. E pessoas que saibam o que fazer e que são reconhecidas como isso.
Fora do colégio, olha, eu sou mais apegada a estudar em véspera de prova. Eu fico toda a minha tarde estudando. Mas às vezes quando eu tenho dificuldade em alguma coisa, eu pego livros, mas dependendo da matéria, 1 horinha, 2 horinhas. Hoje em dia, se com o estudo tá difícil, sem tá mais difícil ainda para a gente encarar o mercado de trabalho, né? A gente, hoje ela faz curso de línguas também fora, né? A gente paga um curso de línguas, então assim, o que a gente pode oferecer para ela é educação. É a única coisa que a gente pode oferecer, né? Nós somos uma família de classe média, então o que a gente realmente se esforça é que ela tenha uma boa educação, que ela construa o futuro dela aí, que a carreira dela, construa depois a família dela e, né, faça o mesmo pelos filhos dela. Eu estudei em escola pública. Eu acho que fui um dos últimos moicanos, né, de uma geração que pôde estudar em escola pública. E assim, todo o meu aprendizado foi em escola pública, escola municipal, estadual, nível médio e depois na universidade. Hoje, infelizmente, eu vejo que eu não tenho coragem de botar minha filha no ensino público. Quem paga hoje uma escola particular é doído, por conta do modelo que a gente tem da educação hoje no país. Aqui no Brasil, a gente reiteradamente enfrenta essa comparação de que a escola particular ela seria melhor do que a escola pública. Na realidade, o que a gente deve sempre olhar é a escola que seleciona os seus alunos e a escola que não seleciona. Então, as escolas federais selecionam e, portanto, elas aparecem nas classificações como se fossem boas. Algumas privadas também selecionam agora pelo viés socioeconômico e também aparecem bem. E quem não seleciona aparece como ruim. E isso que a gente deveria mudar. O país precisa de excelência, nós sim precisamos de escolas que selecionam, mas a gente precisa de que todas as outras escolas consigam oferecer o aprendizado cognitivo e não cognitivo que o aluno precisa de novo para funcionar bem na sociedade. É um colégio que aqui a gente não aprende só a matéria, a gente aprende muita coisa. A gente quebra barreiras aqui, tipo, é um colégio que tem muita mistura. Não tem isso, a patricinha, o atleta, os nerds excluídos, aqueles que ninguém conhece. Aqui não é isso, sabe? Aqui todo mundo é um só. Até tem, assim, sabe? Todo colégio tem um pouco, mas não é tão acentuado quanto em outros colégios particulares, por exemplo. Porque, assim, quando faz o concurso, 50% vem de colégio particular, 50% vem do colégio público. Então, assim, tem pessoas que estão completamente fora da nossa realidade, que você não conhecia aquela realidade. Aquela pessoa que tem que comer na escola porque o pai não tem dinheiro para comprar comida, porque recebe o material da escola, recebe o uniforme da escola. Cada um tem o seu jeito e a gente acaba aprendendo muito com as diferenças para levar isso para o futuro. Um cuidado, né, que a gente precisa ter é não igualar, né, privado a qualidade. E eu digo isso porque, trabalhando em comunidades da periferia, muitas vezes você conhece pais que batalham, que com muita dificuldade, que fazem 1000 sacrifícios para enviar seus filhos aos colégios particulares que se proliferam nas comunidades pobres de periferia. Por quê? Porque para eles, se eu mando meu filho para um colégio particular, a educação vai ser de maior qualidade. A gente sabe hoje, inclusive por avaliações, né, que esse não é o caso. Existem muitas escolas particulares de baixa qualidade. A Constituição brasileira, ela diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. É muito interessante que essa segunda parte ela é pouco sublinhada. Ou seja, quando uma família tem filhos, ela deve se envolver na educação do filho, no caso brasileiro, até por uma questão legal. Só que as famílias, elas têm capacidades de envolvimento muito diferentes, né? E isso a gente nota facilmente. Entretanto, isso se dá tanto na classe média, que tem mais recursos, quanto na classe mais pobre, que tem menos recursos.
visão que as famílias têm sobre o seu papel no processo educacional não é assumida como uma parte estruturante e fundamental no processo. E eu acho que isso, em parte, é culpa também da escola, que eu acho que por muito tempo ela assumiu a função escolar com pouco diálogo com as famílias, e as famílias precisam ser formadas. A gente tem um contingente enorme no Brasil de pessoas que não passaram por um processo de escolaridade, que não tem a representação do processo escolar dada, então eles precisariam também de um processo formativo para que eles pudessem ser convidados a participar e eles soubessem como eles podem participar colaborando com os filhos. O que eu digo para eles, se vocês estão dando luz do filho de vocês só estudar, ele tem que estudar bem estudado, ele tem que produzir o melhor que ele possa, ele tem que ter todo o caderno arrumado, ele tem que ter as notas boas, ele tem que cumprir suas tarefas, porque é uma troca. Se vocês trabalham para que eles possam ter o mínimo de conforto, vocês têm que exigir deles também a troca disso tudo. E a gente também exige. A relação com a escola, na verdade, sempre aconteceu, mas quando existia algum tipo de dificuldade, né? Tanto existia o contato nosso, da família, com a escola, para ver em que a gente poderia, né, tá ajudando, tendo parceria, assim como em alguns momentos também eles já me chamaram o pai para participar e conversar na orientação pedagógica. Nós ainda achamos que a participação é algo assim: vamos chamar os pais quando a criança não vai bem. Teu filho é indisciplinado, não faz dever de casa, não leva nada a sério, tudo bem, isso é importante. Mas tem que chamar também para dizer, olha, nós estamos aqui convidando os pais, chamando os pais para dizer que vocês precisam acompanhar o trabalho que a escola está fazendo. A escola, ela tem que se envolver e se sentir mais responsável pelo aluno que ela recebe. A escola, sendo profissional, ela vai receber o aluno e vai fazer o melhor que pode ser feito para aquele aluno. Só vou falar assim, Amanda, está certo, parabéns. O Brasil tem uma desigualdade educacional que é entre regiões, que é dentro de uma mesma região, entre estados, dentro de um mesmo estado, entre municípios, dentro dos municípios, entre bairros, dentro dos bairros, dentro de cada escola, de cada subdistrito. E aí você tem uma desigualdade que acontece dentro da escola também. Então você tem que ter políticas muito claras para combater esse mal que tem no país e que acaba desencadeando todas as outras desigualdades que a gente tem no país, né? Não adianta a gente falar que o brasileiro está melhorando a sua renda, mas qual que é, de fato, a sustentabilidade disso no médio e longo prazo? Como que a gente pode suportar um país que você tem uma classe média crescendo que tem como objeto de desejo colocar seus filhos na escola particular? Né? A gente tem que garantir escola pública de qualidade para todos. O papel da escola, né, que tem que brigar para que a escola consiga reduzir essas desigualdades. E tem que ser desde cedo, porque a gente vê que as desigualdades começam cedinho, já começam na alfabetização, ou talvez até antes. Eu acho que o que o Brasil precisa fazer mais urgência é fazer com que as escolas públicas se sintam responsáveis pela educação dos seus alunos. Aqui no Brasil, a gente tem, às vezes, uma tendência de abandonar os alunos que estão muito para trás, porque é tão difícil, ele é pobre, ele não tem apoio na família, o pai não vive com eles, aí tem todas as desculpas que a gente ouve de todos os lados, porque, olha, essa criança não vai aprender, então, olha, isso aqui esquece. Toda criança tem condições de aprender. Algumas aprendem mais rápido, outras menos rápido. Os processos de desenvolvimento cognitivo são diferentes, têm ritmos diferentes, né? Então, é fundamental que a escola trabalhe esse processo de aprendizagem respeitando as diferenças, mas acreditando no sucesso de todo aluno. Então, a gente tem que ter estratégias diferentes para alunos diferentes. Os alunos que estão muito para trás precisam ter uma recuperação, eles precisam se recuperar, eles precisam ter um máximo de apoio para poder acompanhar a turma.
E aqueles que estão melhores, aqueles que estão no nível que seria o avançado, eles precisam ser desafiados, porque a gente não pode perder a excelência na escola pública. Olha só, Ian, quando a gente dá aula, a gente não dá aula para meia dúzia, não. Né? Eu sempre falo isso. A gente dá aula para a maioria. Agora aproveita quem quiser e quem puder. Bom, eu acho que o Brasil costuma fazer as perguntas erradas. Né? Eu ouço muita pergunta, o que é melhor, a promoção automática ou a reprovação? Eu diria que nenhum dos dois. Os dois são inaceitáveis. A gente não pode permitir que o aluno passe sem saber e não adianta ficar reprovando, às vezes até um aluno que sabe muito mais que o outro foi aprovado. Toda avaliação mostra que a repetência não resolve. Então, qual é a solução? O que é aceitável? Que todo aluno aprenda e passe, ou passe e aprenda. E nós temos que procurar estratégias para que isso aconteça. Nós temos, desde o início do ano, começar o ano letivo, fazendo pequenas provinhas diagnósticas. O bom professor já sabe quais são os alunos que estão com dificuldade. Às vezes o aluno já começa o ano tendo dificuldades, ele não aprendeu o que ele deveria ter aprendido no ano anterior. Então ele já chega com um problema, ele precisa recuperar aquelas estruturas, aquelas competências que ele não aprendeu para continuar aprendendo ao longo do ano de uma forma satisfatória. Me considero um aluno regular ali, tá sempre ali na média ali. Eu acho que sou aluno suficiente bom para passar de ano, entendeu? O ser humano só conseguiu chegar à lua por causa da ambição dele. Temos que trabalhar também com a sociedade. Né? Nós temos que mudar a cultura, que é passar de ano. A cultura tem que ser aprender. A pergunta deve ser, você passou de ano, você aprendeu? Né? E isso é a coisa mais fundamental. Aqui no Brasil a gente não valoriza o bom aluno. A gente não tem uma cultura de falar, olha, que legal que você é bom aluno e que legal que você é esforçado também. Que legal que você estuda, que você é aplicado, que você faz os exercícios a mais. Né? A gente não tem muito isso aqui no país. Eu conheço pessoas que param de estudar para não ser chamadas de nerd. É estranho, porque são pessoas assim, que têm potencial para tirar boas notas, para serem pessoas inteligentes e para não ficar assim desfocado do grupo, que é o grupo do fundão, que é o grupo que faz bagunça, não estuda, ou se estudar, às vezes faz o possível para não tirar uma boa nota, para não se desfocar daquele grupo. É estranho, gente, porque não tem nada errado em ser bom aluno. Eu prefiro muito mais passar de ano direto do que ficar em recuperação. Eu acho que essa questão da cultura, é uma cultura anti-intelectual, né? O bom aluno é o aluno CDF, é o aluno, né, que, enfim, antigamente falava no meu tempo CDF, hoje em dia não sei o que você fala, mas eu acho que é um problema, né? E esse problema está muito associado aos alunos que justamente que não conseguem acompanhar e fazem do não resultado, de enganar o sistema um valor. Não acho que é uma questão fácil. Minha nota está mais ou menos. Eu estudo meia hora por dia em casa. Eu estudo mais ou menos 1h30 por dia. Quanto tempo? Nenhum. Olha, isso depende do que eu for fazer no dia. Eu faço trabalho de casa quando tem. Ah, eu só estudo na escola mesmo. Só aqui, cara. Faço mais nada da vida. Eu diria que a educação é importante demais para ficar na mão só dos educadores. Eu acho que a sociedade toda tem que participar, tem que se envolver. Eu quero uma escola funcionando rotineiramente, entende? Há no debate educacional no Brasil um pouco da expectativa do professor herói. Ou seja, aquele professor que tão envolvido, tão capacitado, ele então faz toda a transformação. E eu acredito numa escola constituída de professores implementando um bom projeto pedagógico rotineiramente. Isso é uma ideia com muito pouco glamour, mas eu acho que a gente faz democracia exatamente com esse tipo de rotina. Eu não faço democracia com heroísmo ou com artesanato. É uma boa educação para todos, o que implica num Estado, numa escola funcionando. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI e Canal Futura.